Podiaclep, o podcast da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Pará. Apresentação, Gesiel Lopes. Alô, meus amigos da internet, aquele abraço. Estamos aqui mais uma vez com a edição do Podiaclep. É o podcast da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Estado do Pará, sempre recebendo um convidado especial, que tem história, tem já o seu nome marcado na crônica esportiva, não só do Pará, mas do Brasil e do mundo, até porque ele vem de um tempo em que se viajava bastante, né? Se cobria muitos eventos aí fora do estado e com certeza em cada evento tem uma história marcada para contar. Vamos abrir aqui a nossa lente, vamos abrir o nosso espaço hoje para Paulo Bahia. Grande Paulo Bahia, que satisfação revê-lo. Aliás, que já fazia um tempinho que não nos víamos, né? E hoje o Podiaclep, ele nos dá essa possibilidade. Seja bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua. Gesiel com G. Um abraço, meu irmão, um abraço a todos. A satisfação é toda minha, né? Tanto por revê-lo. Nos encontramos da última vez num jogo Paysandu e Rio Branco, pela Copa Verde, na Curuzu. Sim, Curuzu. Né? Lembra que nós encontramos lá? Verdade, foi a última vez que nos falamos. Ou que tínhamos nos falado, né? Agora vai passar a ser essa aqui. O tempo presente. É tipo aquela história do camarada chega lá no rabo da fila e pergunta quem é o último. Olha, até você chegar era eu, agora é você. Né? É verdade. Então, é a história da vida também. É a história da vida, é verdade, sendo. Com certeza. Então, eu fico muito feliz pela lembrança do nosso nome para bater esse papo, apesar de que hoje eu estou bem afastado, quase que 100% da área de comunicação, mas como você disse, né, a gente construiu um pouquinho dessa história e triste do homem que não tem uma história para contar, né? Isso. E a gente, graças a Deus, tem um pouquinho de história aí, estou à sua disposição para a gente trocar essa ideia, como diria nos velhos tempos, aquela dupla famosa que você conheceu, Zé Augusto e Maracanã, né? Toca em mim que eu toco em tu. É verdade. E hoje tem aí o nosso querido o Espigão, né? Que diz, toca em mim que eu sei o que fazer com ela, né? É verdade. Toca em mim que eu sei o que fazer com ela. Então pronto. Paulo Bahia, quantos anos aí já nessa estrada da comunicação? 40. Quarentão. 1982 foi quando tudo começou. E de lá para cá, 40 anos já se passaram. E nesses 40 anos, muita coisa aconteceu. A maioria coisas boas, algumas coisas ruins, mas a vida é assim. Né? Se de repente... Mas quando você diz assim, coisas boas e coisas ruins, na profissão. Sim, na profissão. Né? Na vida também, né, Gesiel? Porque... eu, pelo menos, costumo dizer o seguinte, que se a vida fosse só flores, não tinha sentido. Né? E para colher uma rosa tem que passar pelo espinho, então, né? pronto. Então, é assim que a coisa funciona. Se você andasse em todas as ruas lisas, não tivesse uma pedra para você dar uma topada de vez em quando, também não faria sentido. Então, assim, né? Mas eu acredito que eu colhi mais frutos do que o não nessa trajetória toda. Dá para destacar eu sei que foram muitas coisas boas, assim como algumas coisas más, né? Dá para destacar um polo norte e um polo sul aí da história? Olha, das coisas boas e das coisas más? As melhores coisas que eu costumo passar para os meus amigos, para as pessoas com quem eu converso, né? Família, dizem respeito à trajetória em si, o que ela me rendeu, né? Dinheiro não ganhei. A gente continua na batalha, do jeito que começou, alguns altos... Como diz um colega meu, continua no corre, né? Nos altos, ora um pouquinho nos altos, depois um pouquinho mais lá embaixo. Mas tudo isso é para tu valorizar o teu dia a dia. Mas, enfim, o rádio, mais especificamente o rádio, porque as minhas passagens por televisão, elas foram bem curtas, 3 anos e meio na RBA e 2 anos e meio na TV Cultura. Foram minhas 2 passagens em televisão, na Cultura muito mais fazendo bastidores, parte de produção, de edição, essa coisa toda. Em algumas situações também com material indo ao ar.
Já na RBA, não. Na RBA a gente foi mais intenso nesse lado aí. Fui repórter, fui narrador, né? Então isso aí nos coloca mais em evidência. Mas, enfim, nesse período todo de rádio, que, como você disse, naquele tempo a gente viajava muito, e foi o rádio que me permitiu, por exemplo, conhecer praticamente todo o Brasil. Né? Por que praticamente? Porque tem locais que eu não tive oportunidade de trabalhar. Acre, essa região lá para a ponta ali, Acre, Roraima, Rondônia, eu não tive oportunidade de trabalhar. Outro estado que eu nunca trabalhei é Espírito Santo e também Minas Gerais. Minas Gerais, né? Apesar do Mineirão lá me chamando todo o tempo, mas não coincidiu. Eu apenas, numa viagem dessas de deslocamento, que a gente fazia muito, você sabe disso, né? Até por uma questão de custo, eu tive a oportunidade de passar por dentro de Belo Horizonte, acho que 2 ou 3 ocasiões. Mas descer para fazer um trabalho, nunca. Não deu para comer um pão de queijo? Não deu, cara, não deu. Agora, outras capitais, não. Aí a gente teve uma atividade bem mais intensa. Rio de Janeiro, mais de 20 vezes, Maracanã, São Januário, Gávea, e Niterói. Né? No tempo que tinha aquela disputa pela linha, né? Sim, no tempo da linha. Tu chegava, o coordenador pedia a linha, e tu chegava lá, tu tinha que ir de manhã. Transmissão, né? E retorno. Transmissão e retorno. TX e RX, para ser resumido. Né? A mala de equipamento pesava 1 tonelada, né? Isso porque mesmo. tu levavas pelo menos 200 metros de cabo, né? De microfone, essa coisa toda. Aí você tinha que levar tudo reserva, fone de ouvido, amplificador, caixa de retorno, era muita coisa, né? Verdade. Que a gente levava numa viagem dessa em torno de era uma mão de 30 quilos, mais ou menos, né? Por aí que acontecia. Daí a gente tinha que ir ao local do jogo, ou pela parte da manhã, né, se o jogo fosse à tarde, no máximo à tarde se o jogo fosse à noite, mas sempre a gente ia pela manhã, independente de ser à noite ou à tarde. E aí chegava lá, procurava o pessoal lá das telefônicas, que era tudo telefone. Como é que tá? Ia lá, olha, tá aqui, rádio tal. Aí já deixava tudo ok, fazia um teste. Né? Agora tinha uns cabra canalha, rapaz. Lá em São Luís, por exemplo, tinha um caboclo lá, que se não desse uma chuviscada na planta dele, não falava. Não falava. Dava alguma situação, mas não falava. Acontecia alguma coisa lá que não falava. Então tinha que ter todos esses macetes aí. Já tinha que ter essa reserva. Já era tudo planejado, Aí tinha, por exemplo, no meu tempo de rádio liberal, quando nós íamos fazer jogo no Rio, no Maracanã, São Januário, nós já não levávamos equipamento, porque a Globo instalava tudo para a gente. Poxa, que bom, né? Chegava lá, a Globo nos dava todo o suporte técnico, e era só chegar e falar. Mesmo assim, teve uma transmissão no Maracanã que a gente transmitiu. Foi em 1987, minha estreia na Rádio Liberal, minha e do Cláudio Guimarães. Olha só. Fomos fazer final da Copa União, 2 jogos, Flamengo e Internacional. Primeiro em Porto Alegre, Internacional e Flamengo, e num domingo e no outro domingo no Rio. No jogo da volta, 9 para 9h30 da manhã, São Pedro abriu a torneira lá em cima. Mas foi muita água. E eu não sei como está agora, porque nunca mais fui, mas não sei se você chegou a conhecer que o Maracanã tinha aquela Coreia, né? Sim. E era lá que ficavam as emissoras de fora. Né? E como era jogo grande, quando era um jogo menor, um clube daqui contra um time do Rio, a Globo nos colocava numa cabine. Mas quando era jogo grande, não tinha. Todo mundo ia para a Coreia. Eles davam o suporte técnico, mas era para a Coreia que a gente ia. E nesse dia não teve suporte técnico que resistisse. Estava eu, Cláudio, o Guarani foi para essa transmissão e nós fizemos esse jogo sem retorno. Olha, foi sem retorno. Como há 40, 50 anos atrás. O saudoso Jaime Bastos contava muito essas histórias. Né?
Cláudio Guimarães meteu a ficha lá, o Guarani comentando, eu na reportagem. No intervalo do jogo, eu descia por orelhão para ligar para a emissora aqui, não tinha celular, para ligar para a emissora aqui. Que tal? Chegou alguma coisa aí? Não, tá beleza, então segue enterro. E no fim do jogo a mesma coisa. Então essas situações, né, que a gente consegue contar, né, que as pessoas hoje, na modernidade, da internet, essa coisa toda, nem imaginam. Nem imaginam. Elas acham que tudo Tudo são é doce. Esquecem que rapadura, ela é doce. Mas é dura, né? Mas é dura, não é mole, não. Agora me conta um pouquinho dessa história do sem retorno. Durante a transmissão, como é que você fazia com o Cláudio? Não, ficamos um no lado do outro. Ah, estávamos não os tinha três como, juntos. não tinha como ir para o gramado. Ah, tá. Porque de lá, por exemplo, eu fiz transmissão aqui em Belém do Mangueirão, sem retorno, no sinal. Você No já deve sinal, ter feito. aí é mais próximo Mas também, você né? está numa visão ali. Lá não, você imagina, Flamengo Internacional, por quase isso que 100 mil residiu a pessoas no dúvida. Maracanã, como é que você vai enxergar? Pois é. Enxerga o cara lá em cima desse tamanho, pô. Verdade. Então tinha que ser lá em cima mesmo, só porque a equipe já estava lá. É aquela velha história, pô. Tu tá na igreja, vai perder a missa? Não pode. Né? Ou então tu entra no inferno, tu vai sair de lá sem dar uma cacholeta no capeta? Não, né? Então, assim, lado a lado que a gente ficou, né? E aí tinha aquela comunicação. O Cláudio não tinha sinal nenhum. Pela experiência dele, né? O operador também experiente, ele ia no suspiro. Giro do tempo, placar, tempo de dar o tempo, por exemplo. Aí segurava aqui segundinho para o operador meter a vinheta. Aí ele já dava o tempo depois. E o Tudo placar, casadinho, tudo né? casadinho, tudo casadinho. Por quê? Porque o Cláudio, velha guarda, né? Pois, macaco velho. É do tempo em que se fazia muito, essas histórias que o saudoso Jaime contava, é do tempo que se fazia muito isso. Né? Jaime contava que você ia para Manaus fazer uma transmissão lá, tu só ia saber o resultado tantas horas depois do jogo. Tu falava, agora só ia saber se saía tempo da Embratel. Ixi, né? Bem mais antigo do que o nosso. Bem mais então, a experiência nessas horas conta e conta muito. Como eu costumo falar, é a pessoa ser rodada no trecho, né? Sim. Dá essa oportunidade. É a diferença, né, Gesiel? Eu costumo comentar muito isso. Eu faço questão de deixar bem claro aos colegas que não é nada contra, não é nenhuma crítica, mas é porque, e não são todos também, né? Mas porque tem uma boa parte da garotada que sai da faculdade com canudo embaixo do braço e que acha que sabe tudo. O cara não viveu nada, pô. Ele tá aí que ele vai na prática. Na prática. É que ele vai começar a aprender. Ele fez um suporte técnico. Teoria tem muita, teoria. Né? Agora, na prática, não é por aí, velho. Né? Pô, hoje não tem mais isso, né? Porque hoje, se eu não estou enganado, eu acho que o repórter nem pode mais entrar em campo, né, para cobrir, ou fica atrás do gol, não sei bem como hoje tem um posicionamento determinado atrás das metas. Naquele nosso tempo era a lei do mais esperto, mano. Invadia gramado mesmo, direto. Aí o fio enrolava. Eu nunca tive esse estilo, né? De tipo assim, tínhamos colegas que faziam isso, né? Terminava o jogo, saía correndo. Que era na correria mesmo. Na correria, atrás do jogador que fez o gol, essa coisa toda. Eu nunca tive muito isso. Meu trabalho sempre foi mais na retaguarda, na retranca aqui, tá? Mas a gente via isso acontecer e aconteceu comigo várias vezes. O fio engatava um no outro, aí era uma confusão desgraçada, o cara já pensava que tu tinha feito de sacanagem, já ficava aborrecido com você. Mas não era nada disso. Então, a gente viveu isso, a gente viveu a época... Era a condição da época, né? Chegar no Baenão, né? Meter o pé no gramado, digo Baenão, mas em qualquer outro estádio, né? E o sapato sumir na lama. É verdade. Curuzu, pô, sim. Claro, eu citei o exemplo do Baenão, né? mas Curuzu... Não, de Curuzu porque aconteceu comigo na Curuzu. Foi. Então, pronto. Né? Hoje não, hoje tá tudo muito diferente, tá tudo muito simples. E aí, como eu costumo dizer, pô, ainda tem nego que se atrapalha, né, bicho? É verdade. Como diz o Carlos Alberto Melo de Alverga, quem se prepara mais se atrapalha menos, mas ainda se atrapalha. Mas né? ainda se atrapalha, né? Não tem jeito. Resumindo, né, o rádio me deu esse conhecimento físico, né?
e o conhecimento pessoal também. Qual foi a primeira emissora que você trabalhou? A Rádio Marajoara. Rádio Comecei Marajoara. lá e terminei lá. Começou quantos anos na Marajoara? Quantos anos eu fiquei lá? Não, quantos anos você tinha na idade? Não, eu comecei tarde, comecei com 25 anos. Né? Eu lá no meu tempo de garoto nem imaginava. Né? E Foi que foi que te surgiu de levou uma ao rádio? brincadeira. Uma brincadeira? Surgiu de uma brincadeira. Tinha um detalhe, naquela época eu sabia quase tudo de futebol em termos de conhecimento, de clube, jogador, escalação, essa coisa toda. Né? Hoje, se tu me perguntar agora, a escalação do Flamengo eu não sei te dizer. Né? Por causa da rotatividade Sim, também, sim. né? Então, eu sabia muito dessa parte aí. E trabalhei 10 anos como balconista de panificadora. Balconista de panificadora? No tempo que tu embrulhava o pão no papel, passava o fio, amarrava e tal, era o pão cacete. Né? Era o pão cacete, que era de 250 gramas, depois reduziram para 200, aí foi diminuindo, hoje é o careca, que às vezes, dependendo da massa onde é feito, nem pesa. Dependendo do careca, é um carequinha. E aí eu trabalhava numa panificadora ali no Marizal, e tinha um pessoal lá que gostava muito de futebol, a maioria remista lá, né? Os caras faziam a gata. Na Marizal, mais ou menos por onde? Na 14 de março, com o Domingos Marreiros. O nome, posso falar? Claro que Panificadora pode. Marizal. Isso que eu lhe perguntei. Bem na esquina. Porque ali tem a panificadora Marizal, 14 de março para Domingos Marreiro, e na Alcindo Cacela tem a Continental. São tradicionais, né? Panificadoras tradicionais. Exatamente. Hoje elas se transformaram, né? Mas a marca continua, não sei se a qualidade. E eu sei disso também, não por ser padeiro, por ter trabalhado em padaria, mas porque o meu tio trabalha na Continental até hoje. Até hoje ele atende lá na pertencia ao Zé Manuel naquela época, nossa. Parece até que ele já faleceu, se eu não estou enganado. Os donos, os proprietários já faleceram. Né? Aliás, um abraço ao meu tio, é o tio Lauro. Trabalha até hoje, é aposentado, mas não sabe fazer outra coisa a não ser trabalhar. Meter a mão na massa. Aí tá lá até hoje. Tá certo. E aí, o que fazia, cara? Quando ia ter jogo, ou quando tinha jogo, passava aquele sufoco do pão da manhã e tal, e a gente ficava mais relaxado, ia organizar, aí eu chegava lá dentro, pegava um pão daquele, fazia de microfone. Seu Wilson, que era o padeiro, remista, aí, seu Wilson, que tal o jogo de ontem? Pô, o Remo ganhou, então o Remo perdeu. Nosso time, falava que nem jogador, né? O nosso time isso, o nosso time aquilo, papapá. E, cara, aí essa coisa foi virando tradição lá dentro, né? Era brincadeira nossa. Saindo desse ramo, eu fui lá para o supermercado Formosa, né? No tempo da panificadora, que ficava também ali na Generalíssimo com a João Balbi, né? Lá que tudo começou. Depois veio o supermercado da Duque, não esse de hoje, mas o anterior. E lá eu trabalhei, e ali conheci o gerente do Hotel Regente. E um belo dia lá, eu sempre... Hotel Regente é na Brás, né? Não, na Governador José Moché. Inclusive fechou. Tá. Eles estão refazendo lá um espaço. Que na Brás tinha um hotel também, né? Na Brás era o Equatorial. Tradicionalíssimo também. Tradicional também. E aí, próximo da Rádio Liberal, e naquela época eu gostava muito de ouvir rádio. E nós ficávamos à noite lá, dia de domingo, depois que acalmava o movimento, a gente ficava na recepção. Época que você com o radinho optava, se você ouvia Ivo Amaral, você ouvia Jaime Bastos, você ficava nessa dúvida, né? Não, eu ficava ouvindo todo mundo, né? Eu ficava, coisa que eu não faço mais hoje eu não ouço ninguém. E aí, de lá eu fui, a gente ouvindo rádio dia de domingo, né? Tudo calmo, depois do futebol, o rádio ficava lá, e quem apresentava um programa na Rádio Liberal de 8 à meia-noite, Thompson Mota. Você conheceu, Thompson, né? Mota. Thompson Félix e Custódio da Mota. Santarém, né? E aí a gente ligava, participava do programa, e como ficava lá pertinho, nós tínhamos um intervalo de 1 hora, e às vezes no intervalo a gente ia lá, ou então eu ia lá sozinho no estúdio, conversar com ele, fiz amizade com ele, né? E um belo dia a gente conversando, e ele percebendo que eu conhecia muito de futebol, ele perguntou, chamava de Cabo, né? Cabo, você não tem vontade de trabalhar em rádio? Pô, você conhece muito de esporte, tá? Eu peguei de rapaz, nunca me passou pela cabeça. Ele virou para mim e disse, eu vou fazer de você um repórter. Olha, eu digo, você que sabe.
Cabo. Cabo Thompson. Aí ele me deu algumas dicas, né? Aí eu já comecei a me interessar. Aí eu fui treinando, redação, gravava, pegava o material, né? Já gravava num gravador mesmo, que eu tinha em casa. E nesse espaço ele sai da Rádio Liberal e assume o departamento comercial da Rádio Barajoara, né? Que era na José Mocheira ainda. Aí um dia eu fui lá com ele, né? A gente já tinha essa conversação. Aí eu fui lá com ele e ele pediu para eu mostrar o material que eu tinha. Ele pegou e disse: Cabo, chegou a hora. Eu vou lhe apresentar para os homens aí, vamos ver o que acontece. A hora é agora, agora é agora. Eu digo, vamos para cima. E ele, na época, os saudosos Ronaldo Porto e Jaime Bastos eram os chefes da equipe, né? E ele chamou o Ronaldo e falou: olha, isso aqui é meu afilhado, isso, assim, assado. Contou a história. Aí, bora fazer uma experiência com ele, bora. Aí eu fui ser, na época, você chegou a ser foca. Sim. Pega a notícia. Aí o Ronaldo disse logo para mim: não, tá bom material, isso, vou fazer as entrevistas e tal. Só que era tudo redigido. Luiz Araújo era o redator. Então, redigiu tudo lá e tal, e o programa ia pro ar, já com o meu material. Eu ficava lá acompanhando. Pô, saía do hotel 8 horas da manhã, ia pra Tuna, era cansativo. Aí ele disse logo para mim: mas olha, o negócio é o seguinte, só vai falar daqui a uns 2 anos. É verdade. Aí não dá. Mas 2 meses depois, um feriado de 1º de maio, se eu não estou enganado, caiu no meio da semana, tinha programa, né? Logo o dia do trabalho. Porra. Aí essa rapaziada que me deu esse suporte inicial, quase todo mundo já partiu. Né? Que já está no outro plano. Já falei do Jaime, do Ronaldo, já falei do Luiz, Thompson, né? do Thompson. Luiz Araújo. Aí tinha Nonato Santos. Que era setorista do Paysandu. Agora imagina, ele remista como ele era, né? Setorista do Paysandu. Jurandir Bonifácio. Mais azul da cidade. Mais azul da cidade. E o Jurandir foi apresentar a marcha nesse dia, das 18 às 19. Disse: moleque, vem aqui amanhã, que eu vou te botar para falar. Digo: rapaz, tá maluco? Ronaldo falou: deixa comigo. Aí, tá, você tá mandando, você tem costa larga na casa, né? Vamos embora. Aí eu fui para lá, eu me preparei todo e tal. Chegou lá e chamou o noticiário da Tuna, eu larguei o cacete lá. Aí Castilho ouviu, que era Hélio Nascimento, era da equipe também. Aí eles ouviram, né? Aí quando foi no outro dia, o Castilho chegou logo e disse: olha, Ronaldo, pô, botar o moleque para trabalhar, pô, o cara dá conta do recado, pô, tu viu o material dele ontem, pô, mas eu não falei. O Jurandir disse: não, foi a responsabilidade minha. Aí ele se acalmou, disse: não, tá bom. Aí fiquei cobrindo a Tuna Luso Brasileira, aí já falando. Aí a gente vai desenvolvendo, vai pegando as dicas, né? Outro saudoso, Sandro Vale, me deu muita dica também de como usar o microfone, que o Sandro era mestre da importação de voz, era com ele mesmo, era sabia usar, no microfone. Aí, olha, moleque, é o seguinte, não grita, tu tem que falar para fora, mas fala forte no microfone, não precisa gritar. Aí tá, e assim eu fui. Aí, com 1 mês depois, o Nonato Santos, doido para sair fora do Paysandu, chegou com o Ronaldo e disse: Ronaldo, pô, bota logo o Bahia para cobrir o Paysandu, rapaz. O Paysandu é diferente da Tuna. Rapaz, o cara dá conta, rapaz, tu não tem acompanhado o trabalho do cara aí, pô. Mas na verdade, ele estava doido, era para sair fora, né? Unindo o útil ao agradável. Aí o Ronaldo pegou e disse: tá bom, bora fazer uma experiência. E me mandou para lá. Na segunda-feira, a partir de então, setorista do Paysandu. Olha só. Cheguei na Curuzu, treinador, César Moraes. Ele é outro que já se foi. Preparador físico, Fernando Cunha. Isso em 82. Em 82. Aí a gente começou a fazer o trabalho. Naquele tempo era tudo muito mais simples do que agora, né? Porque aí quando você chega lá contato direto, tudo, com todo mundo, não precisava de assessor de imprensa para falar. Verdade. Com A, B, C, D. Eu não sou contra a organização. Eu digo para todo mundo: gente, eu não sou contra a organização, mas eu gostava mais daquela época. A gente acompanhava treino, a gente acompanhava tudo, né? Viajava. Época dos coletivos. Sim, ia para fora. O Paysandu treinava muito em Santa Isabel, Campo do Casa, e a gente ia tudo. Era eu, Agripino, o Redivaldo Lima. Aí a turma também me acolheu legal, me deu Isso suporte. Que eu ia lhe perguntar. Quando você chegou lá na Curuzu, sala de imprensa, quem que você encontra por lá das outras emissoras?
Agripino Furtado, Nossa. Redivaldo Lima, Silvio Damasceno, né, era repórter do Paysandu, da Rádio Clube, Silvio Damasceno, seu eterno parceiro, Getúlio Oliva. Grande Getúlio Oliva. Colunista. Garrinchinha. Garrinchinha, liberal. Né, aquela altura também ele fazia ainda, acho que ainda fazia revista Placar. Não sei se ele ainda fazia, mas era do liberal. Então, se juntou essa equipe toda e uma época essa equipe, ela criou assim, uma imagem tão forte que o nosso querido Ivo Amaral, camisa 10, né, denominou de... Era a associação... Não sei como era, rapaz, era a Associação dos Setoristas do Paysandu. Nossa, uma associação. Ele criou esse nome, mas não tinha associação nenhuma. Coisa de Ivo Amaral, né? Aquela aí, cabeça genial. Cara, e aí, depois disso, eu fui registrado no dia 2 de agosto, pela primeira vez, minha carteira foi assinada, 2 meses depois dessa andança experimental, no dia 2 de agosto. Aquela altura, eu ainda estava no hotel, mas já era muito cansativo para mim. E vê bem, no hotel eu ganhava mais do que eu ia ganhar na rádio. Eu imagino. Porque eu era mensageiro, só o negócio das gorjetinhas lá, às vezes eu não mexia no meu salário. Mensageiro? O que é que fazia o mensageiro? Mensageiro... Lógico, é para entregar mensagem, né? Não, o contrário. Então, às vezes sim, mas às vezes não, já dizia Rudi Glass. Às vezes sim, às vezes não, né? O mensageiro é o cara que recebe o hóspede quando chega, né? Aí leva a recepção, ele vai, faz o cadastro, aí encaminha a bagagem para o apartamento. Mensageiro, não existe essa... Existe. Só que hoje está... Mas eu acho que já mudou a nomenclatura. Não, continua. Continua. O mensageiro. Mensageiro, O que mudou foi a logística. Porque hoje tem aqueles carrinhos. Você chega no hotel, né? Tem um carrinho, você põe a bagagem. O mensageiro leva para você, se necessário, se for muita coisa. Se não, eu gosto de pedir abre mão. Não, pode deixar aqui. Aí, tranquilo. Esse aí a gente chamava de pira. O hóspede era o pira, porque o cara que pedia para levar a própria bagagem para não dar o trocado. Ele era o pira. Mas nesse tempo, cara, queria ver quando chegava gringo lá no hotel, trazia aqueles baúzão. Era na munheca, era no muque. Tinha o elevador de serviços, eu acho que todo hotel hoje ainda tem. Aí tu pegava, ia no muque, botava lá dentro e ia no apartamento, abria, mostrava para ele como é que funcionava tudo, papapá. Né? Então esse era o mensageiro. O cara ficava organizando, já olhando aqui no rabo do olho para ver se ele se coçava. Quando ele metia a mão por aqui, o caboclo já fazia coisa mais. Quando ele via que era uma ponta maior, doutor, então, você sabe, qualquer coisa, só chamar, meu nome é fulano de tal. O atendimento era outro. Já mudava, né? Por que o dinheiro não muda? É o VIP, né? Por que o dinheiro não muda? E então, chegou uma hora que eu ia ter que escolher, porque realmente eu não estava mais suportando, quase não dormia mais. Até porque o rádio consumia muito naquele tempo. Hoje não, o cara ainda fica mais em quando casa, tinha jornadas, né? O cara fica em casa, a assessoria informa tudo, tu não pode ir porque não vai entrar. Aí é tudo mais simples. Não digo fácil, mas é mais simples. É mais facilitado. E no tempo tinha aquela coisa da concorrência, né? Para dar o furo, essa coisa toda. Tá? Mas nós tínhamos lá um esquema, montamos um esquema na Curuzu. Quando surgia na associação. Na associação, Quando surgia uma notícia que merecia destaque, um passava para o outro. Quem conseguisse dar primeiro, tudo bem, mas um passava para o outro. Houve caso... Não pode esconder notícia. Não. Aí era trairagem. Houve um caso que eu vou te citar, foi da renúncia do Arthur Tourinho. Que caso fortíssimo. Aconteceu no momento em que o Agripino ele já era da Liberal. Ele estava na Liberal. O Agripino foi o primeiro a saber. Então, ele já estava na Liberal. E a Liberal, nesse horário, estava com uma outra programação que não podia entrar. Não sei se era a Voz do Brasil, eu sei lá que diabo era. Mas estava. O que ele fez? Ele ligou para mim e disse, Bahia, a Tourinho acaba de renunciar. Eu digo, tá doido, cara? Sério, pode dar a notícia, pode dar aí. Aí, liguei para o Sérgio Sherman, que era parceiro lá, né, e tal, e me confirmou realmente, e o Arthur Tourinho renunciou. Aliás, perdão, Arthur Tourinho não, meu Deus do céu. Ricardo Rezende, cara. Ricardo Rezende. Lá em cima, Ricardão. Perdoa, mano, eu troquei teu nome aqui. Não era o Arthur Tourinho, era o Ricardo Rezende. O Rezende acaba de renunciar. Olha só, e que peso de notícia. Que peso, rapaz, foi uma cagada na cidade.
né? E isso aí rendeu, mas o Agripino pegou a notícia e passou para mim, e eu dei a notícia antes de todo mundo. Então tinha essa concorrência, né? Essa busca pelo famoso furo de reportagem. Esse furo é verdade. Hoje já está mais, né? Porque já vai tudo para redes sociais. Na verdade, hoje o furo é a internet, né? Exatamente. Então, assim, e daí, de 82, fiquei... Primeira etapa até 87, foi quando eu saí para a Liberal, né? Fui contratado pela Liberal em 87, e passei 2 anos e meio na primeira vez na Liberal. Saí, voltei para Marajoara, e nessas idas e vindas eu trabalhei 6 vezes na Marajoara. 6 vezes? Foi onde eu comecei e onde eu terminei. Aí tive 2 passagens pela Rádio Liberal, TV RBA, Cultura, Tropical de Santarém. Tropical de Santarém. Peninha Povão na área, conhece? Conheço, aquela figura. Pois é, então esse é um pouco do resumo. E aí, só para encerrar, eu falei das amizades, né? Que até hoje tem amizade que é lá desse tempo. Posso citar Dr. Joaquim Ramos, Dr. Paulo Mota, Hamilton Gualberto, uns camaradas aí que cada um dentro da sua área. Dr. Guatassara. José Guatassara Correia Gabriel. Cada um na também. sua área, né? O que a gente precisa dar uma ligada. Naquele tempo batia um fio, né? Hoje batia não. Um fio. Hoje dá uma ligada. Hoje passa um zap. Que se tiver ao alcance deles, imediatamente eles nos atendem. Então, isso aí foi esse conhecimento físico e pessoal foi o que de melhor o rádio me deu. Agora, sem o rádio eu não teria conseguido. Com certeza. Agora, do tempo em que você estava lá ouvindo o rádio, né? Lógico que você já falou aí do Thompson Mota, que eu acredito que tenha sido assim a força motriz para tudo isso acontecer, né? Uhum. Thompson Mota indiscutível. Mas das pessoas que você ouvia, aí quando você chegou, disse assim, pô, vou trabalhar ao lado desse camarada. Dá para citar alguém assim? Por muitos, cara, por muitos. Pela primeira vez, assim, vou trabalhar ao lado dele. Eu ainda estava no hotel, num dia de folga, um domingo de folga meu, coincidia por escala de serviço do hotel. Num domingo de folga, o Paysandu foi fazer um amistoso em Marabá. Foi a minha primeira viagem de avião. Marabá. Junto com quem? Ronaldo Porto. Olha! Né? Pela Marajoara. Pela Marajoara. Junto com o Ronaldo Porto. Minha primeira viagem de avião. Meu primeiro jogo de seleção brasileira, em Brasília. Brasil e Finlândia, também com o Ronaldo Porto. Né? E aí, citando essas pessoas, já falei do Cláudio Guimarães, sim. Jaime Bastos. Jaime Bastos eu tenho como... Essa turma todinha me deu um grande suporte. Né? Um pouquinho de cada um, e graças a Deus eu sempre tive essa humildade de quando não sei eu pergunto. Né? Se eu tenho dúvida de escrever uma palavra, hoje não, porque tu joga lá no pai do burro, o pai do burro já te diz o que fazer. Só se tu for mais burro que ele. Né? Mas naquele tempo não, era na máquina de datilografia. Então quando eu não sabia alguma coisa, eu não tinha vergonha nenhuma de perguntar para quem sabia. E aí isso me ajudou muito a ir aprendendo. Né? E aí o Jaime Bastos eu tenho como o meu mestre no rádio. Né? Meu mestre, que foi um camarada que me deu puxão de orelha, mas eu sabia que ele gostava de mim. Então, uma época lá... Sabia receber o puxão de orelha, né? Porque houve aquele tempo, né? Porra, tu sai do anonimato e de repente tu fica famoso. Naquele tempo o rádio ainda tinha um peso muito grande. Claro, com certeza. Né? A gente dava autógrafo na porta da emissora, os caras iam tirar retrato contigo na porta da emissora. Aliás, que no seu Face você registra lá uma foto da Marajoara, né? Um povão na frente. Era. Naquele dia, me disse o Claudinho, não sei se foi o Claudinho ou o Cabeça, que era o Sidney Magal que estava na emissora, eu não tenho certeza. Mas naquele tempo vinha muitos cantores, né, para divulgar seus discos, né? E aí, naquele dia, tinha um cantor famoso lá. Não sei exatamente se era ele. Né? E deu aquela aglomeração. O homem da Sandra Rosa Madalena, exatamente. E deu aquela aglomeração. Então, naquele furdunço, a gente ia no vácuo, entrava lá, aí alguém já pediu um autógrafo pra gente, pedia para tirar um retrato, que naquele tempo era retrato, né? Máquina sonora, lembra da sonora? E, na verdade,
isso acaba, para quem vem lá do anonimato, acaba de certa forma dando uma balançada na cabeça. Eu cheguei a passar por isso. Foi? Né? Foi. Cheguei a passar por isso. Mas aí Jaime conversou muito comigo e eu fui assimilando que ele, porra, com a história que ele tinha no rádio, eu ia dizer que ele não tinha razão, ele estava certíssimo, ele queria o meu melhor. Claro. Né? Então eu tenho como meu mestre nesse aspecto de ensinamentos, né, de convivência com as pessoas e tal. Não mudou o meu caráter, porque isso aí é difícil da gente mudar, né? Eu continuo aquele camarada do mesmo jeito, hoje mais ameno um pouco, mas eu continuo, como eu te falei antes do programa, né, não aceitando tudo que querem empurrar a goela abaixo, né, seja chefe, seja diretor, seja patrão, né, eu questiono, eu tive problemas por conta disso. A minha saída última da Marajoara teve a ver, embora não admitam, mas teve a ver, eu sei, né, com um pouco dessa minha maneira de ser. Né? Mas isso aí, não, isso vai comigo. Que é importante. Isso vai comigo. É que eu não vou, eu vou mudar se eu estou vendo que aquilo, para mim, aquilo está correto. Não é que eu não queira enxergar se eu estiver errado, não. Eu não tenho problema nenhum, Gisele, de pedir desculpa para você se eu te magoar. Eu não tenho problema nenhum de dar um passo atrás para recomeçar. Não tenho essas dificuldades. Não, então, acho que isso me ajudou muito e eu tenho a memória do Jaime para sempre na minha vida como o cara que me deu essas lições aí, né, que me ensinou realmente muita coisa, muita coisa. Eu passei uma época, só para citar, te falei que a Sentinela Esportiva, né, o programa que tinha, era tradicionalíssimo, muitos anos, no horário do almoço, que mudava um pouco, era meio-dia a meia hora, meio-dia a meia e 45. Era de acordo com a patrulha da cidade. Exatamente. Então, a Sentinela Esportiva era um programa redigido. Então, quem eram os apresentadores? Ronaldo Porto e Jaime Bastos. E eu, durante muito tempo, que um detalhe que talvez você não saiba, eu só estudei até o 6º ano primário naquela época. Não escondo isso de ninguém. Então, com o meu 6º ano primário, durante muito tempo, eu fui o redator do programa. Olha só, rapaz. Então, cara, sabe, isso aí me envaidece muito, né? Agradeço muito a Deus por ter me dado essa luz, né? Que ele, é assim, Deus... Como diz Roberto Carlos, essa luz só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus, é verdade. E a gente, graças a Deus, conseguiu trilhar aí essa trajetória. Você fez tudo o que quis aí no mundo da comunicação? Foi repórter, narrador, apresentador, produtor, né? Passou em todas as etapas. Em televisão, editor também, editor de imagem. Né? Olha, eu não sei se eu fiz tudo o que eu quis, mas eu fiz um bocado de coisa. Né? Comecei como repórter, foram vários anos, né? As grandes coberturas, aí houve uma época em que as grandes coberturas fora de Belém, sempre era eu que ia, né? A seleção brasileira, foram 32 jogos da seleção brasileira, finais de campeonatos paulista, carioca, naquele tempo, um tempo bom, as emissoras iam fazer. Que tempo bom. Que não volta nunca mais. Copa do Brasil nesse tempo ainda não existia, né? Não existia, né? Mas fiz uma final de Libertadores, Morumbi, São Paulo e Vélez Sarsfield. São Paulo perdeu nos pênaltis. Já estava lá eu, Guilherme Guerreiro, Serginho Maravilha, que é lá de São Paulo. Não se lembro se tinha mais alguém. Mas, enfim. Então, eu fiz um bocado de coisa aí como repórter. Aí, na RBA, eu fui ser editor, né, assessor de editor, na verdade, né? Eu era um segundo editor. Na RBA, na televisão, você chegava a conciliar rádio e TV? Ou foi só Eu TV? tinha saído da Marajoara, eu tinha ido para Santarém. Quando eu voltei de Santarém, o Guilherme Guerreiro me encaminhou para o Ronaldo Porto, que era o chefe da equipe de esporte da RBA, e ele me levou. O editor lá era o saudoso Toninho Costa. Toninho Costa. Me ensinou tudo de televisão. O pouco que eu aprendi de televisão foi ele que me ensinou. E aí, foi no início do Camisa 13. No início, Camisa 13 tinha pouco tempo no ar. Começou, inclusive, quando o nosso Garrinchinha era o editor lá. Aí depois ele saiu, né? E o Camisa 13 para Matoso, apresentador. Sabe, primeiro apresentador Matoso. Né? Edson Matoso, exatamente. Edson Matoso. Muitos anos. E aí eu fui para lá, o Toninho me deu todas as dicas, o que é que fazia?
Eram 2 programas, tinha um programa na hora do almoço de esporte, aí Toninho preparava todo o sistema, preparava as pautas, produção, tudo, e eu era o editor que fechava o Camisa 13 à noite. Eu chegava lá às 7 horas da noite e ficava até as matérias da noite voltar, né, dos treinos da tarde, material amador da noite, futsal, basquete, o que tivesse de pauta. E aí era a gente que fazia lá, deixava pronto para o Camisa 13 ir ao ar, 7 da manhã já, com o Toninho lá botando no ar, junto com o Matoso. Aí depois, o Toninho teve problemas, saiu de férias, a faculdade dele também consumia muito, e eu passei um bom tempo fazendo de manhã. E lá eu acabei sendo repórter também, né? Fiz reportagem vários anos, e narrador de off, de jogo entubado, né? Sim. Não era ao vivo, não lembro se eu fiz algum jogo ao vivo, mas acho que não. Mas era que naquele tempo tinha um VT, narrador de VT. VT. Era VT, isso. Não era como agora que tem a matéria com off e a edição cobre. Naquele tempo não, tu ia para lá e como se estivesse ao vivo. Começa aqui no Mangueirão, bola rolando para Remy, Paysandu, clássico da Amazônia, aí o pau torava. Aí pegava, ia para a edição montava os principais lances e montava aquele VT lá de 3, 4 minutos, depende. Tem jogo que rende até hoje, né? Tem jogo que não rende muito, aí o cara tinha que dar o jeito, porque também não podia ficar muito pequeno. Esticava, metia o replay, fazia isso, fazia aquilo. E, enfim, na televisão eu fiz isso. Aí no rádio, depois de muitos anos, eu comecei a comentar, e os meus últimos 3 a 4 anos na Marajoara, dessa minha última passagem, eu já estava só como comentarista. Aí tinha a figura do mestre de cerimônias. Mestre de cerimônias. E eu fazia muito também. Eu, saudoso Nildo Matos, enfim, toda a nossa rapaziada lá. Porque naquele tempo, Gisele, você sabe disso, você também pegou uma parte. Você não é tão antigo quanto eu, mas você ainda pegou uma parte disso. Peguei. Ou o cara fazia tudo, ou não se criava. Verdade. Olha, lá, eu sempre trabalhei em cobertura de sírio, de carnaval, também. De vestíbulo, lia listão de vestibular. Eu já não tive a satisfação de fazer vestibular. Foi. Já não peguei o vestibular. Não pegou mais. Mas o sírio, eu fiz muito sírio na Liberal. Cobertura política, né? Política, eleição, exatamente. Eleição. Então, ou você faz um pouco de cada coisa, ou você não faz. Aí é que está a diferença desse radialista raiz pro radialista que vem do estudo. Porra, repito, pelo amor de Deus, gente, não me queiram mal, nada contra, tudo a favor, que tem que evoluir mesmo. Né? Mas essa diferença, ela existe e não vai deixar de existir nunca. Né? Do cara que vem lá do início, né? Que pegou tudo. Galgando os espaços. Exatamente, cara. E essa turma toda, olha, Guilherme Guerreiro, Cláudio Guimarães, esse pessoal, Rui Guimarães, esse povo todinho, um dia foi repórter também. Né? Matoso era setorista do Remo. Então, é por aí que o trem anda. É por aí que o trem anda. Não adianta querer descaracterizar que não consegue. Hoje nós temos aí também no mundo da comunicação, e na sua época já tinha, mas de uma forma mais diminuta, mais existia, mas hoje ganhando mais espaço, a figura da mulher, né? Sim. A mulher mais presente na cobertura esportiva, na crônica esportiva, né? É verdade, eu acho isso interessantíssimo, né? Porque é a conquista de espaço do profissional, independente de sexo. Né? Naquela época nossa, a gente via muito pouco isso. Né? Quando, por exemplo, a gente ia fazer um jogo de seleção brasileira em São Paulo, no Rio, seja onde for, ou então uma final de um campeonato paulista ou campeonato carioca, a gente já encontrava algumas mulheres repórteres, inclusive no vestiário, aquele tempo que a gente entrava no vestiário, abriu o vestiário aqui do Corinthians, do São Paulo, entrava todo mundo, aí tinha uns pelados lá e tal, e a mulherada lá pelo meio, não tá nem aí, pô, né? Profissional. Profissional, algumas profissional, outras também já gostavam mesmo do negócio, né? Ainda bem. E aí, mas era muito pouco, né? Aqui no Rádio Paraense, passou um bom tempo, né, para as mulheres começarem a conquistar esse espaço. E hoje eu fico feliz em ver que elas são
uma grande fatia. Eu não sei se você teria esses dados como presidente da ACLEP, Gesiel. Nós temos, né? Bastante. Deve ter esses dados muitas aí. Credenciadas. Nós temos hoje muitas mulheres, né, credenciadas, mulheres. Não só para trabalho de bastidores, mas para trabalho de linha de frente. Linha de frente mesmo. Linha né? de frente, repórteres, apresentadoras. Exatamente. Temos então, muitas companheiras, graças verdade, a Deus. Graças e a outra Deus. coisa, as narradoras, né? Também está começando mulheres, nesse espaço aí. Como narradoras, né? Aqui em Belém nós já temos na cultura, né? Uma ou duas meninas lá. Temos uma companheira lá na cultura, né? E vai se ensaiando outras no rádio, né? E daqui a pouco o universo realmente ele aumenta, né? A televisão de um modo geral no Brasil, né? Ela já está com um espaço bem grande preenchido por mulheres, né? Acho que a Globo tem 3 ou 4 narradores, a ESPN tem, né? Enfim, como é? GOT, canal GOT, né? Que está crescendo muito também tem. Enfim, é legal isso aí. E me diga uma coisa, o Paulo Bahia, uma vez eu até brinquei com você, eu até acho que sugeri para você gravar, né? O Paulo Bahia canta Paulo Sérgio, né? Porque tem o outro lado de Paulo Bahia, o Paulo Bahia cantor. Conte pra gente um pouco do cantor Paulo Bahia. Rapaz, vai você dizer, porra, mas tudo na tua vida começou como brincadeira, né? A música não foi diferente. Começou, na verdade, cantarolar, né? Porque todos nós temos um pouco disso aí, né? No banheiro, no então. trânsito, quando tá lento, você mete o rádio, toca uma canção lá, você já canta junto, né? Então não adianta, todos nós temos um pouquinho disso aí. E comigo não foi diferente, né? Quando guri, eu gostava muito de estar cantando e tal, mas depois acalmou, passou. E veio reacender no advento do videokê. Videokê. Quando surgiu o videokê, aí a gente comecei a gostar da sacanagem, foi. E eu tenho um grande amigo, que é o Miguel Marques, da banda. O videokê é o mesmo que o karaokê? É mais ou menos, mais ou menos isso, mais ou menos. E o Miguel Marques, que é o dono da banda Magia, né? Ele é muito meu amigo de muitos anos. E aí sempre eu ia no fim de semana, tocando muito em barzinho. Aí eu comecei a me salientar, né, e dar umas cantadas lá, umas 2 ou 3. E ele acabou me dando uma corda, junto com o Evandro, que é o tecladista dele. E a gente começou a levar isso a sério. Né? Dessa coisa vieram 2 CDs, 2 CDs gravados, um com 14 e outro com 10 canções, todas regravações. Foram 4 ou 5 anos que a gente levou essa história de música. A gente fez vários eventos, né? Eventos aí em alguns locais que muito caboclo que vive mesmo da música não teve chance de fazer, a gente conseguiu fazer. Várias vezes no Paraclube, né? A ABB, Asbep, Bolero, fiz Macapá, enfim, foi legal. Mas aí chegou aquela hora que, não, já fiz, isso aqui está feito, isso aqui vai ficar para a gente... Já está na história. Já está na história, né? Tem os CDzinhos lá, aí tem tudo no pendrive também. E aí, fim de semana, na minha cervejinha do quintal, que é o meu espaço preferido, e a caixinha de som eu ponho lá, para não aumento. Os vizinhos não aumento muito para não incomodar os vizinhos, né? Mas enfim, aí foi isso que aconteceu e realmente já tem uns 7 a 8 anos que a gente parou totalmente. E hoje a gente, quando encontra a rapaziada da banda, a gente vai lá, a famosa canja, né? Uma canja. Agora, recente em Mosqueira, no aniversário do Miguel, a gente fez alguma coisa lá. Ou seja, mas tudo em tom de brincadeira, né? Já passou, foi legal, registrou. E essa coisa que você fala em tom de brincadeira, ela foi séria uma vez. Eu estava com tudo pronto para a gente gravar Paulo Sérgio e José Roberto. Olha! A gente ia fazer um disco, né? Paulo Bahia canta Paulo Sérgio e José Roberto. Só que aí aconteceu um episódio na minha vida que me entristeceu muito e foi o que me motivou a parar. E aí a gente
pegou, deixou isso lá. Eu acho que hoje não tem mais espaço para isso. Se um dia tivesse uma condição, porque o custo é um tanto quanto elevado. Uma gravação. Não dá para tu fazer por brincadeira. Só se a pipoca estiver sobrando e ela está faltando. Na maioria das vezes está faltando. Tem uma figura aí muito conhecida na música paraense, você deve conhecer, já ouviu falar, Maestro Rubenito. Sim, comandou o bolero muitos anos lá, aquela coisa toda. E hoje, inclusive, é o presidente da Associação dos Músicos, Sindicato dos Músicos, é ele. E ele sempre foi um grande incentivador meu. E era com ele que eu ia fazer esse trabalho. Com ele que eu ia fazer. Mas aí a gente segurou. Se Papai do Céu, quem sabe, me permitir aí o globo girar lá e cuspir as minhas pedras, que sobrar um negócio, um cascaiozinho aqui que... esse aqui dá para brincar. Aí, quem sabe a gente não faz, mas só mesmo com essa intenção de ser uma coisa minha e dos amigos. E quais foram os artistas que você gravou aí nos 2 CDs? Olha, gravei saudoso Ted Max. Ao Pôr do Sol. Ao Pôr do Sol, título do meu primeiro CD. Ao Pôr do Sol. Ao Pôr do Sol, exatamente. Você falou em Macapá e ele faleceu lá em Macapá. Lá em Macapá, né? No palco. No palco, No palco, foi fazendo meio de um show. Ele tem uma parada cardíaca fulminante e ali acabou a história do grande Ted Max. Para mim, até hoje, né, temos grandes cantores, mas ele, para mim, até hoje, o melhor de todos os cantores da terra. Para mim, com todo respeito aos outros, até porque muitos são meus amigos, Luiz Guilherme, essa turma todinha. Poxa, Luiz Guilherme tem uma amizade muito forte. Fantástico. Né? Então eu gravei do Ted Max. Ao Pôr do Sol, na verdade, não era do Ted Max, né? De um outro compositor. Não é dele. Ele gravou, fez sucesso com ele. Hoje várias pessoas já gravaram, inclusive em arranjos diferentes, ritmos diferentes. Tem uma versão que uma moça gravou, não tenho o nome dela, que é Lívia, bem lenta, né? Bem lenta, já foi até tema aí de alguns programas. Alguma coisa. Muito bonito, por sinal. Porque a música, quando é boa, cara, ela fica boa de qualquer jeito. Né? Você só não pode estragar a música. Só não pode estragar. Se você fizer bem feito, ela vai ficar boa, não tem jeito. Ainda ontem, olha só, vamos lembrar do Garrinchinha? Ainda ontem, conversando com o Getúlio, eu mostrei a ele uma versão de uma música da Marina, acho que é Marina Lima? Marina Lima? Não, Marina Monte, né? Marisa Monte. Marisa Monte. Isso, Marisa Monte. Não é Marina, não, é Marisa Monte. Aquela música que foi gravada pelo Reginaldo Rossi, né? I Love, né? Que ele fala sobre I Love, daqui a pouco eu vou lembrar. Eu mostrei pro Getúlio, ele ficou apaixonado pela versão. Né? Porque a música já é boa, né? Se você não estragar, ela vai continuar boa. Ou, Amor, I Love You. Amor, I Love You. Amor, I Love You. Exatamente. Foi o Reginaldo Rossi gravou, fez uma versão. Fez uma versão fantástica. O arranjo, bregalizado, né? Mas um brega de categoria, né? De categoria. O arranjo do maestro, o arranjo do Reginaldo era fantástico. Sem dúvida, né? Tudo que ele gravava ficava bom. Né? E aí, você falou ainda há pouco, conversou com o Garrinchinha? Sim. Quando foi? Ontem. Não, você disse uma frase, ainda ontem, né? Ainda ontem. Ainda ontem chorei de saudade. Gravei essa música, que é de João Mineiro e Marciano. Sentindo a gente vai acabar em cantoria esse trem aqui, rapaz. A música, na verdade, é do Moacir Franco, né? Mas que fez sucesso. Grande Moacir Franco. Fez sucesso com o João Mineiro e Marciano. Aí eu gravei lá de fora, gravei Amado Batista, Princesa, gravei 3 ou 4 músicas do Amado Batista, mas principalmente Princesa. Gravei José Augusto. Eu tenho uma canção do José Augusto que eu gravei e que a minha equipe de produção musical, né, o Evandro, teclado, o Camarão, guitarrista, e mais o Ed, né, que era o produtor. Não era o Ed Reis, não. Não, Ed dos teclados, amigaço lá da Terra Firme, tem um estúdio, muito bom o estúdio dele. Gravei os 2 CDs lá com ele. Rapaz, os caras fizeram fizeram um arranjo tão bom nessa música, que essa música ela é fantástica. Para mim é a melhor
gravação. Talvez não seja a melhor música, mas a melhor gravação das 24 que eu gravei. Qual foi a música? Só Não Acaba Nunca o que Nunca se Começa. A música é do José Augusto e do Fernando Mendes, gravada pelo José Augusto, naquele tempo em que ele gravava 12 faixas num LP. No bolachão. No bolachão, e 10 estouravam. Né? Era ele de um lado, né? Fernando Mendes do outro. Né? Então, aí tinha a figura do divulgador. Né? E às vezes, músicas boas, o cara não divulgavam, porque ela não era muito comercial. Né? Não eram muito comercial, mas a essência da canção eu tenho no meu celular, inclusive eu vou lhe mandar para você. Mande. Pra você apreciar, se o ouvido lhe permitir ir até o fim. O ouvido vai agradecer, com certeza. E gravei Carlos Alexandre, gravei... Adilson Ramos gravou? Não, Adilson Ramos eu não gravei. Gravei Carlos Alexandre, Fernando Mendes eu gravei. Em uma tarde tão linda de sol. Não foi a Desconhecida. Não foi a Desconhecida? Foi uma conhecida. Né? Foi uma conhecida, foi. Enfim, cara, mas foi legal. Foi legal demais, com certeza absoluta. E agora você está na internet também, né? Você está lá com Papo Reto. Papo é Reto com Paulo Papo Bahia. É Reto, né? Todas as segundas, de 6 às 7 da noite. Lá na Rádio TV Nova Belém, que é do nosso Pio Neto. Predileto da galera. Tá no corre aí, tá na batalha. Fé em Deus vai dar tudo certo. E a gente está fazendo, né? Ontem fizemos lá o nosso programa tradicional, das segundas. E sexta-feira, agora, dia 9, pela data, a gente vai fechar, se Deus permitir, 2 anos de programa. 2 anos. Começou com a ajuda do nosso querido amigo Paulo Romano. Depois o Paulo precisou se afastar. Hoje quem está comigo é o Roberto Vasconcelos. Coincidência, os dois foram diretor técnico da Federação de Futebol. Verdade. Então, Roberto Vasconcelos é quem está comigo hoje fazendo. E a gente está tocando o barco aí, graças a Deus, muito bem situado, né, dentro daquilo que a emissora pede, do que a questão da internet, né, no YouTube, também pede para a gente fazer as plataformas, né? Exatamente. A gente tem conseguido um bom resultado, sim, graças a Deus, graças aos amigos e graças aos parceiros. E fora a internet hoje, o que é que você acompanha aí de TV, de rádio? Você tira um tempinho, dá tempo para acompanhar aí o que está acontecendo no rádio, na TV? Tempo dá até de sobra, né? Agora, confesso para você que rádio eu nunca mais ouvi. É mesmo? Desde que eu saí em janeiro de 2021, foi o meu último mês. Quer dizer, último mês não, foi a minha quebra de vínculo na Marajoara. Porque, na verdade, a gente saiu bem antes, né, por conta da pandemia de 2020. Sim, 2020. Ficamos um ano praticamente fora. E quando voltou, a emissora não voltou de imediato, ela foi voltando aos poucos. E aí foi a época que eles acharam que era hora de me parar e me pararam. Né? Então, 2021 foi o ano que eu quebrei esse vínculo com a Marajoara e desde isso eu nunca mais ouvi rádio. Agora, acompanho televisão, até porque o programa que eu faço hoje, Gesiel, eu acompanhava muito pela questão da informação. E o programa que eu faço hoje lá no YouTube, ele não me obriga a ter essas informações imediatas, entendeu? Eu vou analisar em cima dos fatos acontecidos. Isso aí você tem na internet, televisão, eu ainda acompanho muito os programas esportivos sempre que eu posso. Enfim, de acompanhar mesmo a parte esportiva, é isso que eu faço. Agora, normalmente do final da tarde, depois do meu peteleco, pós-almoço tem o meu peteleco, né? E final da tarde, se o cara quiser me matar, ele vai entrar lá em casa, vai lá na minha cama, que eu estou lá vendo novela. Novela antiga. Sou noveleiro de novela antiga. É mesmo? Termina uma, começa outra e assim vai. Qual é a novela que você está agora? No momento eu estou assistindo Poder Paralelo, que foi uma novela exibida pela TV Record, né, com grande parte do elenco da Globo, naquela época que a Record investiu em dramaturgia, né? Sim. Então,
pegou uma grande parte do elenco da Globo, Paloma Duarte, Gabriel Braga Nunes, enfim, são vários atores da Globo, né, e ela levou, fez essa novela, uma novela muito bem produzida, do estilo que eu gosto de meio drama e meio ação, exatamente. Poder Paralelo tem ação até demais. Então, assim, aí... Mas olha, Roque Santeiro já vi 2 vezes... Né? Nossa, dos anos 80, Dos né? anos 80, é 80, né? Acho que é 80. Acho que é 80. Então, é Roque Santeiro, Mulheres de Areia, enfim, essas novelas que realmente elas trazem alguma coisa diferente. Recentemente eu assisti uma novela que eu nem tinha assistido quando ela passou, Velho Chico. O Velho Chico. Velho Chico, assisti agora, antes dessa que eu estou vendo, foi a novela que eu assisti. Então, essa já não é tão lá para trás. Não, né? não é, agora não é. Dos anos 2000 e... Ela tem, eu acho que o quê? Uns 2015. 5 anos. Para cá. Na faixa de 5 anos. Foi quando morreu o ator, né? O Domingos Montanhede, né? Foi comer pitanga dentro d'água, fez mal para ele, não foi? Aí teve um problema e faleceu. Né? Então, eu assisti. Mas se fosse agora, ele não ia morrer, porque ele não tinha mais risco de comer, né? Que ela trocou de cardápio, né? Uma pena que foi lá atrás, né? Coisas da vida, Coisas né? da vida, é verdade. Coisas da vida. Agora, Paulo, eu sei que em 40 anos se vive muita coisa, se faz muita coisa, se sente muita coisa, né? 40 anos são 4 décadas, é muita história, né? Mas tem pelo menos assim um momento nesses 40 anos que você destacaria de tudo que fez no rádio, na TV, enfim, na produção, na edição, um momento assim marcante que daria para ser o porta-voz dos demais? Olha, Gisele, são vários, é difícil, né? É difícil a gente especificar um, mas tive muitos momentos maravilhosos. Né? Com coberturas nacionais, internacionais, seleção brasileira. Esse episódio que eu citei para você, da final da Copa União, foi um episódio fantástico. Além do futebol em si, tem aquelas saidinhas que nas sobras. Hoje está muito mais difícil, né? Porque tem emissora que manda o repórter, mas exige que o repórter fique ali quase 24 horas, né? Informando de hora em hora. Fica entrando, de plantão. Exatamente. Nosso tempo não, a gente gravava para os programas, é meio-dia, então vamos gravar, o material está pronto, 9 horas da manhã, liga para cá, grava, pronto. Só vai ter material para 18 horas. Que normalmente eram os horários, né? Não sei se ainda são. Sim. Mas é mais ou menos assim que funcionava. E aí a gente aproveitava os passeios. E nesses passeios, nessa viagem de 87, por exemplo, quando nós viemos de Porto Alegre, depois do primeiro jogo, na segunda-feira, um concunhado do Cláudio Guimarães, que trabalhava na Petrobras, morava em Angra dos Reis, foi nos buscar no Rio. E nós tivemos que fazer esse sacrifício de ficar até sexta-feira em Angra dos Reis. Meu Deus, que sacrifício. Que dificuldade. Pois é, rapaz. Final do Campeonato Brasileiro, não lembro o ano, eu sou ruim de memória, mas que foi Vasco e São Paulo, no Morumbi. Coincidiu com uma eleição para presidente, a eleição do Collor. Né? E aí a gente ficou uma semana em São Paulo. E nessa semana, estava eu, o Guerreiro e o Castilho. O Guerreiro tinha um sobrinho dele que morava em São Paulo, estava se formando piloto, hoje em dia ele é piloto de aeronave, e aí fomos a Ilha Bela, né? Ilha Bela, Guarujá a gente conheceu. Então, sabe, são essas coisas, esses locais aí que, por isso eu digo, Guarujá, se não fosse o rádio... Já existia o triplex. Né? Já tinha, a gente não teve nada a ver. Então, são essas coisas, Gisele, que eu digo, que não fosse o rádio, como é que eu ia conhecer tudo isso? Não ia, cara, não ia. No máximo, talvez eu conhecesse Moaná, que é minha terra, que eu vim de lá com 8 anos, filho ingrato, nunca mais voltei, não conheço. Mesmo? Não conheço minha terra. Tenho vagas lembranças, né, de quem tinha 8 anos de idade. Mas conhecer mesmo. Eu tinha a expectativa de ir com meu pai, mas adiei tanto que acabou não sendo possível. Meu pai partiu agora dia 2, fez 22 anos que ele foi embora. E aí a parentada também vai indo embora. Tenho alguns amigos hoje lá, o Altemir, ex-goleiro, você deve conhecer. Sim. Ele mora em Moaná, ele é de lá. O Cidinho Palmeira, que é de uma família tradicional lá, também é meu amigo, mora lá.
fui vereador, mas é muito pouco, até porque eu sempre fui muito retraído. Eu sou um camarada que eu gosto de ser dono da situação onde eu ponho os pés. Né? Não gosto de sair para viajar, para passear, ficar em casa de ninguém, nem de parente. Não gosto. Né? De 7 anos para cá, eu transformei Fortaleza no meu refúgio. Né? Então, até ano passado não, até 2021, eu ia em Fortaleza 2, 3 vezes ao ano. É mesmo? Que o Você Fortaleza gostava muito da terra lá. É, Ainda gosta, né? Porque gosto, claro. Sim. Porque assim, Fortaleza, eu ia muito naquele nosso tempo de viagem. Ia com Remo, ia com Paysandu, ia com a Tuna, seleção brasileira. Então a gente ia muito em Fortaleza. Né? E depois que a coisa acalmou, que a água baixou no bolso dos caras lá, a gente começou a não viajar mais. E aí eu fiquei mais de 15 anos sem ir em Fortaleza. Quando foi nos meus 60, há 7 anos atrás, eu fiz agora em março 6,7, eu disse, vou me dar de presente um retorno à Fortaleza. E assim eu fiz, fui com a minha esposa, com a minha filha, meu genro, minha irmã, no dia do meu aniversário. Viagem em família, né? No meu aniversário. E, cara, eu não sei se já aconteceu com você, mas acontece com muita gente. Comigo não aconteceu, mas acontece com muita gente. Você tem uma namoradinha ali na faixa da adolescência, né? Aí, como é que chama hoje? Você fica, né? Hoje o cara fica. Não, né? E hoje não é nem mais... Já passou isso? Era ficante, né? Hoje ficante. Hoje é crunch, né? É. Crunch. Uma coisa assim. Nem sei dessa aí, preciso aprender. Viu? Então, pronto. Aí, a vida te põe cada um para um lado. Aí o cara vai para um lado, segue o rumo dele, cresce, né? Cresce mais, a idade vem, a profissão, o trabalho, ele casa, faz a família dele para cá e a mesma coisa acontece com ela. Do outro lado. Né? Por força da circunstância, e a vida é assim, uma hora aqui separa. E ali adiante, você nos rolés da vida, se encontra. Se reencontra aquela figura que um dia você foi apaixonado. Nossa! Entendeu? É mesmo? Foi o que aconteceu comigo em Fortaleza. Quando eu cheguei em Fortaleza... Após quantos anos? Mais de 15 anos. Não sei exatamente, mas com certeza mais de 15 anos. Cheguei em Fortaleza, primeiro que eu digo, eu estou em Fortaleza, não peguei o voo errado, não. Muito diferente? Muito diferente, totalmente transformado. Cara, aí foi paixão na hora. Aí, a partir dali, eu comecei a ir frequentemente a Fortaleza. Ano passado, eu não consegui ir a Fortaleza por conta de, primeiro, por questões financeiras, né, que a pandemia destruiu muita coisa, né, preço de passagem lá nas alturas. Eu, em função de um problema que eu tive de erisipela, eu não posso fazer viagens muito longas com a perna estendida, né? Ou seja, uma viagem de ônibus para Fortaleza, para mim, hoje é complicado. São 26 a 30 horas, antigamente era 24, aumentou por uma série de circunstâncias. E aí tem que ser de avião. Você faz 1h50 de voo, aí tranquilo. Então ficou tudo muito caro, não foi possível. Sem contar que da minha última ida em Fortaleza, não foi 2021, foi 2022, foi na Copa do Mundo. Nós estamos em 24, eu estou falando do ano passado, pensando que é 22, não, foi 23. Estão atualizando os anos aí. Então, na última viagem que eu tive uma crise de vesícula em Fortaleza. Nossa! Né, 4 dias ainda da minha permanência, né, que voo tudo programado. Mas como eu consegui, no atendimento médico lá, controlar os sintomas, tudo, eu fiquei. E a partir dali começamos o processo de busca pela cirurgia, que é o único caso, né, em relação à vesícula, é cirurgia. Até agora essa cirurgia não saiu, são 2 anos já passando. Eu estou nessa expectativa, graças a Deus, dos males o menor. Eu não tenho tido crises, né? Mas é assim, é uma vida regrada, que muita coisa eu não posso, não devo, questão da alimentação, né? Então, e aquela história, a qualquer momento você vai fazer. Eu passei mais de 1 ano buscando essa cirurgia pelo Baixo Barreto, venci 2 etapas de exames, a cirurgia não veio, meu nome não aparecia nem no BID lá para ser chamado. Eu, através do Miguel, esse que eu falei ainda há pouco da cantoria,
com um amigo dele na Santa Casa, me encaminhou para lá e eu já estou agora aguardando pela Santa Casa. Começamos os procedimentos de aguardando exames. A convocação. Aguardando a convocação para ver se o nome sai no BID, para a gente poder fazer. Né? E aí a gente fica difícil de a gente programar, né? Porque Sim. você tem que Qualquer programar momento. com antecedência, né, cara? E esses voos que tu consegue nas promoções é complicado, porque se tu for adiar, tu vai ter que pagar a diferença para atualizar o valor. E aí é muito difícil. Então, por isso mesmo. Mas eu estou com uma expectativa muito grande de final do ano, com cirurgia ou sem cirurgia, eu dar um pulo lá na minha querida Fortaleza. Agora, só para a gente não deixar escapar, o reencontro da namoradinha, vamos dizer assim, foi há 15 anos? Ou foi agora mais recente? Não, 7 anos. Há 7 Foi anos? quando eu voltei em Fortaleza. Ah, 7 7 anos, 7 anos. Foi? Foi. Foi há 7 anos que Reacendeu a chama. voltei, porra, me apaixonei de novo, mais forte ainda. A minha esposa, porra, também adorou. E aí, né? Quem sabe Paulo Bahia daqui a pouco é Paulo Bahia de Fortaleza. Já pensou? O pessoal me pergunta, porque eu sou torcedor forte do Fortaleza. hoje. Fortaleza. Sou. E aí, sempre gostei, né? Mas dessa minha ida para cá, eu intensifiquei esse sentimento com essa fase, então, do Fortaleza ganhando tudo, né? E lá em Fortaleza nós temos companheiros do Pará no rádio, Sim. né? Mário Salles sempre participa Salles, comigo. né? De vez em quando ele manda um áudio para mim, um vídeo para mim aí participando e tal. Que legal. Tem o pai dele, né? O Júlio Salles também. Salles também. Ainda está nativa. Tá Está na nativa, Rádio Assunção, só narra jogos do Fortaleza. Será que ele é Fortaleza? Sub-20, sub-15, sub-8, O que for do Fortaleza. sub-bebê, o que for do Fortaleza. O Júlio Salles que narra. Né? E nós temos lá, eu não digo nós, em termos de torcida, nós temos lá, eu conheci um cidadão lá, garçom de uma churrascaria, que a gente sempre frequenta lá, perto de casa, perto de onde a gente mora, lá em Iracema. E aí, papo vai de futebol, papo vem e tal. Né? Ele, torcedor fanático do Fortaleza. E aí, o que acontece? Ele me falou de um projeto que eles tinham lá, e tem, inclusive evoluindo, porque agora eles não fazem mais só áudio, eles fazem o vídeo também. Né? Eles têm um programa de segunda a sexta lá, Rádio Fiel Tricolor. É uma rádio web. Rádio Fiel Tricolor, o nome do programa é Debate Tricolor. De vez em quando eu participo lá com eles, ultimamente o tempo ficou meio escasso, mas ano passado eu participei direto, quase toda segunda-feira, quase toda semana, 1, 2 vezes, a gente participava, e a gente já fez uma boa amizade, mas é aquela história, né? Rádio web não tem muito respaldo e tal, os caras se viram lá para manter o projeto. Para manter a pipoca. E aí cada um tira o seu lá. Mas a gente faz com a maior alegria, com a maior satisfação. Legal. Eu perguntei sobre esses momentos marcantes, que na internet, né, tem uma matéria da chegada do Dadinho, né? Que aparece você lá. Exatamente, do helicóptero, né? Do helicóptero, né? Na Curuzu, né? Você está lá no vídeo, aparece você, aparece o Agripinho. Saudoso Geraldo Rabelo, diretor de futebol. Aparece muita gente interessante lá nessa O pessoal matéria. de vez em quando, o pessoal manda isso para mim. Eu tenho no meu celular, eu tenho nos meus arquivos aí. Aí o pessoal manda. Isso aqui é de momentos legais, né, cara? Momentos legais, pô, que ficam aí, pô. Aí a gente tem algumas comendas, né, de quadros, de certificados, troféus, né, que a gente conseguiu um destaque. Eu lembro que o principal deles foi em 87, no ano que eu fui para Liberal, né, numa empresa que fazia pesquisas, né, e ela elegeu os melhores do rádio esportivo. E a gente teve a graça de ser escolhido como repórter. Com justiça. Até hoje eu tenho. E vou ter até sempre, né? Porque não tem como, só se roubarem. Mas, pô, não tem como a gente se desfazer verdade. de uma graça dessas aí. Paulo, quero te agradecer. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua história, muito obrigado pela sua vinda aqui conosco no nosso Pod Aclep. Você faz parte da Aclep, a Aclep faz parte de você, você faz parte da história. Parabéns por tudo que fez e parabéns aí pelo programa. Continue aí nos prestigiando com o Papo é Reto, sempre muito reto.
Parabéns, obrigado. Tem alguma coisa que eu não perguntei, algo que você gostaria de falar? Como se dizia, né? Antigamente se dizia muito isso, né? As suas considerações finais. Suas considerações finais. Bom, acho que a nível profissional a gente bateu um papo sim, super legal. Acho que não ficou faltando muita coisa. O principal, a gente, até porque se fosse colocar tudo também, né, a gente ia passar umas 4, 5 horas aqui. Né, e agradecer a Deus por ter me permitido, né, essa oportunidade. Olha que ele foi bem generoso comigo, né, porque fazer tudo isso que eu fiz, Gesiel, tendo apenas o 6º ano primário, não é para qualquer um. Né? Hoje, você assistindo os telejornais, você vê aí repórteres de canais grandes, não a nível só de Belém, mas de Brasil, né, dizendo que a equipe de jogadores foram, né, essas coisas, concordânciazinhas aí, que a língua portuguesa é traiçoeira e ela te trai. E eu, graças a Deus, sei que cometo erros, mas procuro cometer o mínimo possível. Então, isso é uma bênção de Deus na minha vida. E a minha parte eu fiz, claro, me interessei, busquei, corri atrás, e consegui fazer um trabalho num nível bom para aquilo que era a minha preparação. Então, obrigado a Deus, minha família, minha esposa, meus 2 filhos, minhas netinhas, meu genro, pessoal que sempre acompanha a gente direto aí, um beijo no coração de todos. E obrigado a você por ter lembrado do nosso nome. Eu oficialmente, hoje eu não faço parte do time da CLEP, mas eu me considero um aclepiano. Mas está na história. Sim, a gente passou por lá, fez uma história boa. Né? No evento que você fez da última vez, infelizmente não foi possível ir em cima da hora. Eu tive um problema, mas eu sei que outros virão. Claro, e quando vier, pode chamar que a gente vai, inclusive, fazer uma cantoria lá. Já vi que você também é chegado. Né? O que não falta no nosso meio é nego metido a cantoria. Né? Olha, Lino Machado. O Lino é profissional. Carlos Magno. Nossa. Pagodeiro. Pagodeiro. A gente tira uma onda lá também. Cláudio Oliveira. Profissional. Olha, toca na noite. Toca na noite. Não sabia? Não. Profissional. Cláudio Oliveira toca na noite, sim. Puxa, que legal. Ou seja, você pode, inclusive, um dia montar um espetáculo lá só com os cantadores aclepianos. Se feito. Me avisar, a gente vai ter o prazer de estar lá. Eu vou colocar como produtor de vocês o Getúlio Oliva, tá? Ô, Garrinchinha. Vai fazer a produção aí de vocês. Gente muito fina. Começa pelas pernas, aquelas pernas tortas. Tradicionais, peculiares. Ex-parceiro do Alcinão da Portela, no Madureira do Rio, né? Madureira? Foi Madureira? Foi? Madureira, foi. Verdade. Grande abraço ao Getúlio, uma pessoa também que a gente tem um carinho enorme, né? E sabe da presença dele constante na Ele CLEP. não escondia a notícia de vocês, não, né? Lá na sala de imprensa. Olha, as trairagens aconteciam, né? Mas se fez, deixa pra lá. Fez bem feito. Já página virada, já passou. É página virada. A amizade continua. Verdade. Abraço, meu irmão. Obrigado, Fica com Deus. Obrigado mesmo. Boa sorte. Parabéns pelo programa. Você teve essa ideia maravilhosa, super legal, realmente. Obrigado, de todos nós. Olha, muito obrigado pelo carinho, a você que esteve conosco aí nos acompanhando. Muito obrigado mesmo. Aproveite para se inscrever no nosso canal, compartilhar, deixar o like e também deixar o seu comentário. Vamos estar de volta na próxima semana com mais um convidado aqui no nosso Pod a CLEP. Tchau, galera!